Fala Samurai, beleza? Nessa aula então aqui eu vou mostrar para você uma segunda forma de você realizar o debug utilizando o Visual Studio Code, que é a ferramenta que a gente está trabalhando aqui, beleza? Essa forma de debug é uma forma bem passo a passo e é bem legal de realizar quando você tem algum algoritmo um pouco mais complexo que o console log ou console debug, enfim, ele não consegue mostrar muita informação para você, ok? Quando você precisa fazer uma execução passo a passo, quando você precisa fazer uma verificação de conteúdo de variável, stack trace de algum erro, enfim, é uma forma um pouco mais trabalhada de você encontrar o problema, beleza? Então a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai começar a fazer isso é matar o NodeMon, dar o Ctrl C aqui para ele parar a sua execução e vir aqui no inseto, vir aqui no debug. Para poder habilitar o debug dentro desse projeto, ok? Você precisa clicar aqui nessa rodinha para configurar e ele vai perguntar para você qual que ambiente que você quer criar esse debug. Você vai colocar aqui o Node.js, ok? Ele vai colocar algumas informações pré-preenchidas para você. Já são essas informações, você não precisa alterar nada. E depois que você fizer isso, basta você clicar aqui no Play. Ele vai mudar a cor para você aqui da sua barra, beleza? Ele vai mostrar aqui algumas informações de debug console. E para você fazer o debug que você precisa criar um stack trace. O que é uma stack trace? É uma parada de execução que você acrescenta um breakpoint, desculpa, não é backtrace, é breakpoint, beleza? Para adicionar um breakpoint, você precisa clicar então aqui do lado. Então, sempre quando você passa o mouse aqui, você pode criar qualquer breakpoint, beleza? E você pode adicionar as paradas que você quer fazer. Quando existir uma parada ou ponto de parada, que é a tradução de breakpoint, você pode voltar aqui para o seu console e você vai verificar nessa lateral esquerda qual as informações que o Visual Studio Code está soltando para você, legal? Agora que a gente já está executando ele, que já está com o nosso breakpoint aqui marcado, basta você vir aqui no NodeMon e começar a execução. Você precisa de um evento externo para disparar e o NodeMon a gente escolheu para poder fazer interação com a nossa API. Então, pois bem, quando eu cliquei aqui no get, ele já disparou aqui pra gente o processo e deixou parado aqui no breakpoint que a gente gostaria de adicionar. E você pode ver então aqui do lado, na lateral, nessa barra esquerda, que ele já colocou aqui as variáveis que estão dentro desse contexto, ou seja, que estão dentro dessas chaves aqui, que é o ID, que é o próprio customer, o status. Legal? Status ainda não está definido, porque quando você coloca o breakpoint, ele não executa a linha, ele executa a linha até a linha anterior e fica esperando aqui, beleza? E ele também colocou o disk, que é a variável que está presente aí dentro do JavaScript. Ainda ele colocou o call stack, que é a fila de funções que ele executou, tanto para o seu produto, o seu projeto aqui, sua aplicação, tanto para as outras linhas de comando que são feitas aí no próprio Express.js. Você pode ver que ele tem route, layer, todos esses caras aqui são funções do Express.js, ok? Você ainda tem aqui mais informações, como por exemplo o global, que você pode ver informações aqui que são relevantes ao contexto do programa. Ainda o hack do request, você pode ver aqui o hostname, HTTP version, IPs, aqui, path, enfim, você pode ver bastante informação e o res aqui também, ok? Como que você faz para você interagir agora aqui com o breakpoint? O breakpoint, você ganha uma barra aqui de ferramentas aqui em cima, que você pode escolher dar o step over, que significa que você vai pular a linha sem entrar em detalhes naquela função, ou seja, se aqui existir alguma função, por exemplo, se existir alguma função de camada de banco de dados, ou se tiver alguma função personalizada sua, ele não acessa essa função, não entra dentro das entranhas da função, beleza? E sim, simplesmente executa. E a gente tem aqui o step into, que ele entra dentro dos detalhes dessa função para mostrar para você exatamente o caminho completo, beleza? A gente vai testar essa instrução aqui, que é o step over, e você vai ver que no momento que você clica
nele ou pressiona o F10, ele vai para a linha de baixo, executando então a linha de comando que era definir a variável status. Como o customer ele está definido, se você parar o mouse aqui também, ele mostra para você as informações, então ele tomou uma decisão do número 200, que agora o status é 200. Você também pode visualizar aqui nessa lateral esquerda, beleza? Você pode ir clicando aqui, ele executou o console.log, você pode ver aqui a informação de console, ok? E ele ficou parado aqui nessa próxima linha. Se esse debug, se esse passo a passo tiver o suficiente para você, o que você faz? Você clica então aqui no Continue, você clica aqui no Play e então o NodeMon vai retornar a informação para você. Legal? Só lembrando que o seu NodeMon, enfim, ele fica parado aqui. Se você voltar aqui, ele fica esperando a sua requisição, porque o seu programa está totalmente congelado. E existe ainda a possibilidade de você colocar a quantidade de breakpoints que você quiser. Por exemplo, eu quero que pare aqui no status. Se eu clicar aqui em Continue, ele vai parar aqui no Return para mim. Então você pode brincar com seus breakpoints aqui para parar ou para dar foco naquelas linhas que são as linhas que você quer analisar melhor, sendo ideal para poder fazer debugs de algoritmos ou debugs de alguma função que é um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa, ou que você queira entender melhor, beleza? Não existe o certo, não existe o errado de como se realizar um debug de uma aplicação. Existem níveis de detalhes que de repente você precisa entrar. Como eu comentei, o console.log é um nível de detalhe, que é o nível que muitas vezes para mim já é o suficiente, porque eu quero ver só alguma informação, algum detalhe correspondente ao fluxo do programa, mas com certeza o Visual Studio Code com o seu debug passo a passo, adicionando os breakpoints, são um recurso extremamente importante para que você possa aqui detalhar todos os passos do seu programa e pegar um determinado probleminha que muitas vezes está acontecendo e você não consegue encontrar a solução, beleza? Então depois que você se lidar por satisfeito aqui, basta você clicar então no Stop, beleza? E daí ele vai matar o seu debug, daí você volta então aqui no seu terminal e agora você pode dar o yarn dev normalmente e ele vai voltar aqui a fazer a execução do seu programa normalmente, beleza? Então é isso, essa é a forma mais trabalhada de se fazer um debug numa aplicação utilizando o próprio debug do Visual Studio Code, utilizando essa variável. Só tem um detalhe, que ele cria essa pasta aqui para você, VS Code com launch.json, que é o arquivo de launch que ele vai executar para o seu debug, beleza? Uma vez que você configurou, você pode manter ele aqui para fazer o debug das aplicações futuramente e não precisar clicar novamente aqui nessa engrenagem para ele configurar tudo novamente para você. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.